trocando por alguém mais jovem e melhor na cama. Meu nome é Adam. Tenho 51 anos. Estou casado com Stephanie há 8 anos. E acabei de encontrar esse bilhete no balcão da cozinha às 6 da manhã. Ela tinha ido embora. A cama estava intacta. A casa parecia diferente, de alguma forma mais vazia, como se ela tivesse levado mais do que apenas as roupas. Fiquei ali parado, segurando o papel, lendo 2 vezes. Depois o dobrei e deixei ao lado da minha caneca de café. As palavras doíam, sim, mas havia algo mais por baixo. Um alívio, talvez, ou apenas a ausência de ter que fingir que estava tudo bem quando já fazia meses que não estava. Stephanie sempre foi impulsiva com dinheiro. Cartões de crédito estourados, compras impulsivas sem explicação, contas que surgiam do nada. Eu a encobri mais vezes do que consigo lembrar, inventando desculpas para a família dela, tentando consertar as coisas quando os cheques voltavam ou a hipoteca não era paga. O pai dela, Gerald, costumava brincar que ela herdou a aparência da mãe e os hábitos de consumo do avô. Mas ninguém mais achava graça nisso. Nos últimos 6 meses, tudo piorou. Ela ficou distante, fazia segredo com o celular, chegava tarde do trabalho sem dar explicações. Quando eu perguntava onde tinha estado, ela reagia como se estivesse sendo interrogada, em vez de perceber que eu só queria entender por que o jantar estava esfriando. Paramos de falar sobre o que importava. Paramos de conversar, ponto. Fui até a janela e olhei para a garagem. O carro dela não estava mais lá, claro. Também haviam sumido a caixa de joias do nosso quarto e o dinheiro de emergência que eu guardava na gaveta da escrivaninha. Ela foi cuidadosa. Tenho que admitir isso. Meu celular vibrou. Uma mensagem do pai dela. Está tudo bem entre vocês dois? Stephanie ligou ontem à noite. Parecia abalada. Fiquei encarando aquela mensagem por um bom tempo antes de responder. Vamos resolver isso. Mas, parado ali na cozinha vazia, tive uma sensação estranha, de que tudo ainda estava para piorar antes de melhorar. Stephanie sempre foi impulsiva quando ficava com raiva. E se achava que podia me ferir gastando dinheiro, estava prestes a descobrir o quanto de estrago poderia causar. Enchi outra xícara de café e me sentei à mesa. O bilhete ainda estava lá, me acusando em cada palavra, mas havia algo nele que não batia. Não era só cruel, era calculado, como se ela estivesse planejando esse momento há mais tempo do que eu imaginava. A casa estava silenciosa demais. Eu ouvia o zumbido da geladeira, o tic-tac do relógio na parede, minha própria respiração. Tudo parecia normal, exceto pelo fato de que nada mais seria normal. Gerald Briston construiu a Zentran Global do zero. Começou com uma única fábrica em Birmingham, Alabama, produzindo equipamentos industriais, e transformou aquilo em uma operação milionária com contratos por todo o sudeste do país. Era o tipo de homem que lembrava o nome de todos os funcionários, trabalhava nos fins de semana junto com a equipe e nunca pedia a ninguém para fazer algo que ele mesmo não faria. Quando me casei com a filha dele, ele me chamou de lado na recepção. Adam, ele disse, gosto de homens que trabalham com as mãos. Stephanie precisa de alguém firme. Naquela época, eu já gerenciava equipes de construção havia 15 anos. Sabia lidar com orçamentos, cronogramas e com homens que não gostavam de receber ordens. Gerald e eu nos entendíamos. Ambos acreditávamos em conquistar as coisas pelo esforço. Stephanie era diferente. Linda, encantadora, mas cresceu cercada de dinheiro e nunca aprendeu o valor dele. A mãe dela morreu quando ela tinha 12 anos, e Gerald tentou compensar a perda dando tudo o que ela pedia. Faculdade, carros, cartões de crédito sem limite. Era amor, mas também foi um erro. 3 anos atrás, Gerald me chamou ao escritório dele. Preciso de um favor, disse, fechando a porta. Quero abrir uma conta conjunta com você para compras da empresa, equipamentos, investimentos, esse tipo de coisa. Fiquei confuso. Por que não usar as contas normais da empresa? Ele ficou visivelmente desconfortável. Porque Stephanie tem acesso a elas, como minha filha. Ela é beneficiária de tudo. E ultimamente, ele parou, depois continuou. Tem feito muitas perguntas sobre minhas finanças, sobre aposentadoria, herança, ativos líquidos. Isso me deixa nervoso. Você não confia nela? Não confio no julgamento dela quando o assunto é dinheiro. Nunca confiei. Mas você entende de negócios, Adam. Sabe como lidar com grandes quantias. Mantivemos o acordo em sigilo. A conta era considerável, quase $200.000 que Gerald usava para compras importantes e planejamento de expansão. Somente ele e eu tínhamos acesso.
Até os papéis do banco registravam aquilo como uma conta de parceria empresarial entre Gerald Briston e Adam Wesley. Não mencione isso a Stephanie, ele disse naquele dia. Ela ficaria magoada achando que não confio nela. Mas o dinheiro muda as pessoas, Ada. E eu trabalhei demais para ver tudo desaparecer por causa de alguém que não sabe se controlar. Concordei, entendendo a posição dele. Mas, com o tempo, comecei a notar coisas. O jeito como Stephanie revirava minha carteira achando que eu estava dormindo. As perguntas casuais sobre os negócios de Gerald, sobre meu trabalho, sobre contas e investimentos, pequenos testes disfarçados de conversa. Agora, em pé naquela cozinha vazia, aquelas conversas pareciam outra coisa. Menos inocentes. Mais como espionagem. Às 9 da manhã, meu celular começou a vibrar. A primeira ligação foi do True Spirit Bank, alerta automático de fraude. Alguém tentará sacar $5.000 de uma conta terminada em 7.392. Desliguei, confuso. Aquele não era um dos meus números de conta. A segunda ligação veio 10 minutos depois, outro banco. Transação não autorizada em uma conta terminada em 8.847. De novo, não era minha. A terceira ligação foi de uma administradora de cartão de crédito. Alguém havia estourado o limite de um cartão que eu nunca solicitei, gastando $12.000 em apenas 2 horas em lojas de luxo no centro de Birmingham. Quando informei que não havia feito aquelas compras, a atendente pediu meu número do seguro social para confirmar minha identidade. Senhor, ela disse após uma pausa, esse cartão foi aberto há 3 meses com as suas informações, mas a usuária autorizada listada é Stephanie Wesley. O senhor a incluiu nessa conta? Não, respondi. Nunca vi esse cartão na vida. Entendo. Bem, alguém tem estado bem ocupado esta manhã. Nordstrom, Coach, Apple Store, uma joalheria na Iglan Avenue. Todas as transações foram feitas nas últimas 4 horas. Desliguei e me sentei com força na cadeira da cozinha. Stephanie não tinha apenas me deixado. Ela estava destruindo sistematicamente o que achava serem as minhas finanças, cada conta que conhecia, cada linha de crédito a qual tinha acesso, cada centavo que conseguisse alcançar. O telefone tocou de novo. Dessa vez, era Gerald. Adam, ele disse, e sua voz estava diferente, tensa. Preciso que você me explique uma coisa. Acabei de falar com meu banco. Disseram que alguém está fazendo saques não autorizados da nossa conta conjunta. Saques grandes. Senti um frio no estômago. Que tipo de saques? $50.000 esta manhã. Mais 30.000, 20 minutos atrás. O banco bloqueou porque as transações foram feitas em agências diferentes e todas em dinheiro. A voz dele ficou mais baixa. Adam, o banco disse que os saques foram feitos por alguém que tinha acesso às informações da conta. Alguém que conhecia os números. Fechei os olhos. Stephanie vinha mexendo nos meus papéis, na minha carteira, no meu computador. Ela encontrou as informações da conta e achou que estava roubando de mim. Em vez disso, estava roubando do próprio pai. Gerald, falei, devagar, Stephanie me deixou esta manhã. Está tentando me atingir financeiramente, mas ela não sabe sobre o nosso acordo. Acha que essa conta é minha. Silêncio do outro lado da linha. Depois. Você está me dizendo que minha filha está roubando do próprio pai para se vingar do marido? É exatamente isso que estou dizendo. Outra pausa longa. Quanto acesso ela tem? Todo. Ela teve acesso à minha escrivaninha, ao meu computador, aos meus arquivos. Se copiou os dados da conta. Jesus, Gerald sussurrou. Ela pode zerar tudo. Olhei para o bilhete em cima do balcão. Aquelas palavras cruéis sobre trocar por alguém melhor. Stephanie achava que estava destruindo minha vida. Em vez disso, estava prestes a arruinar a dela. Ao meio-dia, Gerald e eu estávamos sentados no escritório do gerente do banco, assistindo às filmagens das câmeras de segurança numa tela de computador. Lá estava Stephanie, claramente visível, entregando a carteira de motorista a uma atendente. Ela havia sacado $80.000 em 3 transações separadas, feitas em 3 agências diferentes. Como isso é possível? Gerald perguntou ao gerente, um homem magro chamado Roberts, que não parava de ajustar os óculos. Esta é uma conta empresarial. Ela não deveria ter acesso. Senhor, ela tinha todas as informações da conta. Números, códigos de roteamento, até as perguntas de segurança. Quando alguém tem esse nível de detalhe, assumimos que é um usuário autorizado, respondeu Roberts, visivelmente desconfortável. Além disso, ela é sua filha.
A atendente reconheceu o sobrenome. O rosto de Gerald era de pedra. Ela não é autorizada nesta conta. Apenas o Sr. Wesley e eu. Entendemos isso agora, senhor. A conta foi congelada imediatamente, mas temo que só restem cerca de $40.000 do saldo original. $160.000 sumiram em uma manhã. Gerald se virou para mim. De onde mais ela poderia ter conseguido essas informações? Pensei nos últimos meses. Ela esteve no meu escritório em casa. Vasculhava minha escrivaninha quando achava que eu não estava vendo. Os extratos chegam lá. Você a confrontou sobre o roubo? Não consigo encontrá-la. O celular dela vai direto para a caixa postal. Liguei no trabalho. Disseram que tirou uma licença pessoal. Roberts pigarreou. Senhores, devo mencionar que somos obrigados a comunicar isso às autoridades. Esse valor configura furto qualificado e, como envolve uma conta empresarial, pode haver outras acusações. Gerald ficou em silêncio por um longo tempo. Então disse: façam o que for necessário. Saímos do banco e fomos para o calor da tarde. Gerald parou ao lado da caminhonete e me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Magoada, mas com algo mais duro por trás. Adam, preciso que entenda uma coisa. Esse dinheiro não estava parado. Eu ia usá-lo para comprar equipamentos no mês que vem. Máquinas novas que criariam 12 empregos. Agora preciso descobrir como pagar os salários enquanto resolvemos essa bagunça. Aquela responsabilidade me atingiu em cheio. Não era só sobre Gerald perder dinheiro. Era sobre as pessoas que trabalhavam para ele, as famílias que dependiam daqueles salários. Me desculpe, falei. Se eu soubesse que ela estava mexendo nas minhas coisas. Isso não é culpa sua, ele respondeu, tirando o celular do bolso. Mas preciso fazer algumas ligações. Ver se consigo movimentar alguns ativos, cobrir o rombo. Ele fez uma pausa. E preciso descobrir como contar ao resto da família que a Stephanie roubou da empresa. Naquela tarde, saí dirigindo por Birmingham à procura do carro dela. Passei na casa da irmã, no apartamento da melhor amiga, na academia onde costumava treinar. Nada. Mas às 4 da tarde, meu celular tocou com mais um alerta de fraude. Ela tinha acabado de tentar usar um cartão de crédito em um hotel em Huntsville, a 2 horas ao norte. Liguei para Gerald. Ela está em Huntsville. Provavelmente acha que está longe o suficiente para evitar perguntas. Ótimo, ele disse. Acabei de sair do telefone com meu advogado. Ele disse que, se conseguirmos provar que ela ainda está usando o dinheiro ativamente, isso fortalece o caso de furto. Demonstra intenção de fraude. O que você quer que eu faça? Nada. Deixe ela continuar gastando. Cada transação cava o buraco mais fundo. A voz dele estava amarga. Criei minha filha para ser melhor que isso, Ada. Não sei onde foi que errei. Você não errou. Apenas confiou na sua filha. Ele disse. Confiei. E agora tenho que lidar com as consequências. Naquela noite, Gerald convocou uma reunião de emergência com a família em sua casa. Sua irmã Janete, o cunhado Marcos e o irmão mais novo de Stephanie, Tyler, apareceram confusos e preocupados. Gerald havia dito que era sobre Stephanie, mas nada além disso. Sentei-me na sala onde passei incontáveis jantares de domingo, ouvindo Gerald explicar tudo. A conta conjunta, o roubo, o boletim de ocorrência que ele havia registrado naquela tarde. A família ouviu em silêncio absoluto. Espera, disse Tyler, quando Gerald terminou. Você está dizendo que a Stephanie roubou dinheiro da empresa? Da nossa empresa? $160.000, disse Gerald, em voz baixa. Dinheiro destinado à expansão, à compra de novos equipamentos. Dinheiro que garantiria empregos para pessoas que estão conosco há anos. Janete interveio. Mas por que ela faria isso? Ela não precisa de dinheiro. Você sempre cuidou de tudo para ela. Gerald olhou para mim. Porque ela achou que estava roubando do Ada. Estava tentando ferir o marido financeiramente e acabou roubando a própria família. A sala ficou em completo silêncio. Marcos se inclinou para a frente. Você está dizendo que ela não sabia que o dinheiro era seu? É exatamente isso que estou dizendo. Ela achava que era uma conta pessoal do Ada. Tentou destruir a vida dele e acabou destruindo o próprio futuro com esta família. Tyler se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Isso é insano. A Stephanie sempre foi irresponsável com dinheiro, mas roubar do próprio pai? Tem mais, disse Gerald. Ele tirou uma pasta da mesa.
Pedi para meu contador revisar tudo esta tarde. Essa não foi a primeira vez. Pequenas quantias vêm sumindo de diversas contas ao longo do último ano. $1.000 aqui, 2.000 ali. Achei que fossem erros de contabilidade. Espalhou extratos bancários na mesa de centro. Olhem essas datas. 15 de março, 22 de julho, 3 de outubro. Sempre coincide com períodos em que a Stephanie me fazia perguntas sobre dinheiro, sobre os negócios, sobre minha aposentadoria. Janete pegou um dos extratos. Você acha que ela vem te roubando há um ano? Acho que ela estava testando os limites, vendo o que conseguia fazer sem ser notada. Hoje foi a primeira vez que ficou gananciosa o suficiente para sacar um valor que disparasse os alertas de fraude. Eu me sentia enjoado. Geraldi, eu não fazia ideia de que ela... Isso não é sobre você, Ada. É sobre minha filha fazendo escolhas. Más escolhas, que machucam pessoas que confiavam nela. Ele recolheu os papéis. Venho sustentando o estilo de vida dela há anos. Pagando o carro, os cartões de crédito, até algumas despesas da casa onde vocês moram. Tudo isso acabou agora. Marcos fez a pergunta que todos estavam pensando. E agora? O que acontece? A polícia vai prendê-la quando encontrarem. O promotor vai decidir se ela será processada. E eu vou ter que descobrir como reconstruir a confiança que ela destruiu. A voz de Geraldi estava firme, mas vi a dor em seus olhos. Ela é minha filha, e eu a amo. Mas também é uma ladra que roubou da própria família. Tyler sentou-se de novo, atordoado. E o Ada? Como ele fica no meio disso? Geraldi olhou para mim. O Ada não fez nada de errado. Na verdade, ele também é uma vítima. Ela o deixou, tentou destruí-lo financeiramente e usou informações que pegou nos papéis dele para cometer um crime. Ele fez uma pausa. Para mim, Ada ainda é da família. Quem escolheu sair foi a Stephanie. As palavras me atingiram com mais força do que eu esperava. Depois de 8 anos de casamento, eu estava prestes a perder uma esposa, mas manter um sogro. Na manhã seguinte, o detetive Harrison me ligou para dizer que haviam encontrado Stephanie. Ela foi presa em um spa de luxo em Huntsville, tentando pagar por um retiro de uma semana com um dos cartões de crédito roubados. Estava sendo mantida sob acusações de furto qualificado, fraude com cartão de crédito e apropriação indébita. Ela quer falar com você, disse o detetive Harrison. Diz que tem informações que podem ajudá-la no caso. Fui até o presídio do condado de Madison naquela tarde. Stephanie me esperava em uma sala pequena, usando um macacão laranja, o cabelo preso para trás e o rosto inchado de tanto chorar. Parecia diferente. Menor. Ada, ela disse quando me sentei do outro lado da mesa. Graças a Deus você veio. Tudo isso é um mal-entendido. Não respondi. Eu estava com raiva. Você anda tão distante ultimamente. E eu pensei. Achei que você estava tendo um caso. Vi todos aqueles extratos bancários, todo aquele dinheiro, contas que eu não conhecia. Achei que estivesse escondendo bens de mim, planejando me deixar sem nada. Então você decidiu me deixar sem nada primeiro. Eu não estava pensando com clareza. Eu estava magoada. Ela se inclinou para a frente. Mas, Adam, a gente pode consertar isso. Você pode conversar com meu pai. Explicar que foi um engano. Dizer que eu vou devolver tudo. Olhei para ela por um longo tempo. Stephanie, você sabe de quem era o dinheiro que você roubou? Era seu. Eu vi os extratos na sua escrivaninha. Era o dinheiro do seu pai. A conta conjunta que ele abriu comigo para fins comerciais. Aquela que ele me pediu para não comentar com você, porque estava preocupado com seus hábitos de consumo. A cor sumiu do rosto dela. Isso não é possível. $160 mil. Dinheiro que ele pretendia usar para expandir os negócios, criar empregos para pessoas que trabalharam com ele durante anos. Você roubou do seu próprio pai, Stephanie. Ela se recostou na cadeira como se eu a tivesse atingido fisicamente. Não, isso não é. Você está mentindo. Ligue para ele. Pergunte sobre a conta conjunta. Pergunte sobre o boletim de ocorrência que ele registrou ontem. Pergunte sobre o advogado que contratou para garantir que você enfrente todas as consequências do que fez. Pela primeira vez desde que a conheci, Stephanie ficou completamente sem palavras. Ele também sabe das outras vezes. Continuei. As quantias menores ao longo do último ano. O contador dele rastreou tudo. Não foram erros de contabilidade, Stephanie. Foi roubo. Ela começou a chorar. Mas não eram as lágrimas delicadas que usava quando queria algo,
eram soluços feios, desesperados. Adam, você tem que me ajudar. Sou filha dele. Ele não vai deixar que me mandem para a prisão. Ele já deixou. Você fez sua escolha quando decidiu me ferir. Agora vai ter que lidar com as consequências. Levantei-me para sair. Adam, espera. Por favor. E quanto a nós? E quanto ao nosso casamento? Olhei para ela uma última vez. Você acabou com nosso casamento quando escreveu aquele bilhete. Acabou com sua relação com a família quando roubou deles. E acabou com qualquer chance de consertar isso quando escolheu a vingança em vez da honestidade. Então é isso. Você vai simplesmente me abandonar? Não, Stephanie. Você se abandonou. Saí daquele presídio e fui direto ao escritório de Gerald. Ele estava sentado atrás da mesa, com um semblante mais envelhecido do que eu já tinha visto. Como foi? Ele perguntou. Ela sabe, respondi. Sabe exatamente o que fez, e com quem fez. Gerald assentiu lentamente. Bom, talvez agora ela possa começar a fazer escolhas melhores. Mas nós dois sabíamos que já era tarde demais para isso. 3 meses depois, eu estava sentado no tribunal enquanto o juiz Morrison lia a sentença de Stephanie. 5 anos de prisão estadual por furto qualificado, com possibilidade de liberdade condicional após 3. Restituição adicional de $160 mil, além de custas judiciais e multas. Stephanie estava ao lado de sua defensora pública, bem diferente da mulher confiante que deixará aquele bilhete cruel na minha cozinha. Tinha envelhecido durante os 3 meses de prisão à espera do julgamento. Os cabelos estavam ralos, o rosto abatido, as roupas caras substituídas por um terno mal ajustado que seu irmão lhe havia levado. Quando o juiz perguntou se ela tinha algo a dizer, ela se virou para olhar para Gerald, sentado na galeria. Me desculpa, pai. Me desculpa mesmo. Gerald não respondeu. Sentado com as mãos entrelaçadas, o rosto impassível. Ele compareceu a todas as audiências, não para apoiá-la, mas para garantir que a justiça fosse feita. A promotoria apresentou um caso sólido durante o julgamento. Stephanie havia roubado sistematicamente da família por mais de 1 ano, culminando no grande furto que comprometeu os planos de expansão da empresa. Os 12 empregos que Gerald planejava criar foram adiados por tempo indeterminado. 2 funcionários antigos tiveram que ser demitidos devido ao rombo financeiro. Tyler testemunhou sobre a revogação do fundo familiar, que retirou Stephanie da linha de herdeiros. Janete falou sobre a vergonha que ela trouxe ao nome da família. O próprio Gerald subiu ao banco das testemunhas para explicar como a traição da filha o obrigou a hipotecar a própria casa para manter o negócio funcionando. Mas o golpe mais devastador veio dos registros bancários. Cada transação, cada saque, cada cobrança fraudulenta foi documentada com horários e imagens das câmeras de segurança. As provas eram irrefutáveis. Quando o oficial a conduziu algemada para fora, Stephanie olhou uma última vez. Não para a família. Não para mim. Mas para a porta do tribunal que ela não atravessaria livremente por muitos anos. O som do martelo do juiz ecoou pela sala silenciosa. Do lado de fora do tribunal, Gerald e eu estávamos de pé sob o sol da tarde. O restante da família já tinha ido embora, incapaz de assistir a filha e irmã ser levada em correntes. Mas Gerald ficou. Acabou, ele disse, em voz baixa. Como você está? Melhor do que esperava. Ele parecia mais velho, mas de alguma forma mais firme. Fico pensando nas pessoas da fábrica. Gente boa, que trabalha duro, que depende de um salário. Ela colocou tudo isso em risco. Por quê? Para te machucar porque estava com raiva. Caminhamos até nossas caminhonetes em silêncio. Gerald parou na porta e se virou para mim. Adam, quero que saiba de uma coisa. O que ela fez não muda o que sinto por você. Você ainda é parte da família, pelo menos para mim. Mais do que ela tem sido ultimamente. Agradeço, Gerald. Mais do que você imagina. A empresa vai se recuperar. Vai levar tempo, mas vamos reconstruir. E quando isso acontecer, quero que considere trabalhar conosco. Precisamos de alguém com suas habilidades e integridade. Pensei naquela casa vazia onde eu morava, nos papéis do divórcio que havia assinado 2 semanas antes, no recomeço que estava planejando. Vou pensar a respeito. Pense o tempo que precisar. 6 meses depois, os recursos de Stephanie foram negados. A condenação foi mantida. A empresa de Gerald já havia se recuperado o suficiente para recontratar os funcionários dispensados e até abrir 2 novas vagas. O projeto de expansão estava de volta aos trilhos. Quanto a mim, fiquei com a casa e recomecei.
Stephanie perdeu tudo, a família, a liberdade e qualquer direito à vida que tentou destruir por vingança. No fim, o bilhete cruel dela sobre trocar por alguém melhor foi profético, só não da forma como ela imaginava. Eu realmente havia trocado por algo melhor, uma vida sem mentiras, sem traições e sem alguém que roubaria do próprio pai para se vingar do marido. Às vezes, a melhor vingança é apenas deixar que alguém se destrua sozinho, enquanto você observa de uma distância segura.